versículos 8 ao 11. A carta à igreja de Esmirna. Vamos ler então Apocalipse 2, 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Amém. Meus amados, mais uma vez então vamos refletir numa carta que Jesus manda através do apóstolo João às igrejas, às 7 igrejas do Apocalipse, às 7 igrejas da Ásia. E essa mensagem eu dei o nome de o que Cristo espera de nós. O que Cristo espera de nós. Jesus então aparece ao apóstolo João de uma forma extraordinária, fantástica, de uma forma sobrenatural, impactante. Ele aparece para João, e quando ele aparece a João, ele fala para João escrever uma carta para cada uma das igrejas. Ele diz: João, pega uma caneta e anota o que eu vou te dizer, o que tu tem que escrever para as igrejas. E ele cita as igrejas. Quais são as igrejas que João deve escrever? E aí ele fala: escreva para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eram só essas igrejas que existiam na época? Não, existiam outras igrejas, mas Jesus quis mandar a carta para essas igrejas, com um objetivo específico, queria falar com eles de forma específica. E o mais interessante é que Jesus, falando com essas igrejas, tudo que ele fala a essas igrejas é totalmente atual, é totalmente para os dias de hoje. Cada uma das cartas fala com a igreja do século 21, fala com a nossa igreja. E hoje não é diferente. O que nós vamos ver que ele fala com a carta à igreja de Esmirna. Então, nessa apresentação de Jesus, e ele sempre se apresenta, quando ele vai escrever a carta, ele vai citar a carta para João, ele se apresenta para as igrejas. Ele está mandando uma carta dizendo: olha, eu, Daniel, pastor da igreja, o Brasil para Cristo de Taquara, escrevo a vocês, igreja fulano de tal. Ele sempre se identifica. E interessante que cada vez que ele se identifica de uma forma diferente às igrejas. Mas todas as vezes são características de Jesus. Ele mostra quem ele é nessa identificação. Ele mostra quem ele é se apresentando às igrejas. E toda vez que ele se apresenta às igrejas, a forma que ele se apresenta tem tudo a ver com a realidade da igreja. E ele se apresenta à igreja de Éfeso, dizendo que ele tem nas mãos os anjos. E ele diz que ele anda no meio das igrejas. Ele diz que ele anda no meio das igrejas. Ele tem os anjos nas mãos e ele anda no meio das igrejas. E isso é muito importante, isso é fundamental, essa fala de Jesus. Essa fala de Jesus mostra que a igreja, ela é espiritual. Que a igreja, ela pertence aos céus. Que a igreja pertence a Ele. E que se Jesus não andasse no meio da igreja, nossas reuniões não passaria de um monte de tijolo, pedra, telhado e pessoas vazias.
Não passaria de uma simples reunião de negócios, de uma simples reunião de empresa, de uma simples reunião motivacional, de um coach, de alguém que é pago por uma empresa para motivar as pessoas. Mas ele está dizendo: eu ando no meio das igrejas. Eu ando no meio da igreja. Ele está no meio da igreja. Ele está no meio de nós. Ele anda no meio da igreja. Ele está sempre presente. Por isso a igreja, por isso o culto da igreja, ele é fundamental. Por isso o culto não é simplesmente uma palavra que você vem ouvir para sair daqui motivado. Não é simplesmente uma palavra que você vem ouvir para você entender com a sua mente e simplesmente isso ficar na sua mente. Não, ele é espiritual. Porque quando Jesus está no meio da igreja, ela se torna a habitação de Deus. Aonde Deus vai habitar, onde Deus vai morar, onde Ele mora. Deus habita no meio da igreja. Então, por isso, essa presença de Jesus se apresentando à igreja de Éfeso. Ele tem o poder nas mãos, ele tem todos os anjos nas mãos dele. E ele anda no meio das igrejas. A Pérgamo, ele diz que ele tem uma espada afiada. Ele tem uma espada afiada na mão. Ele é o juiz. Ele veio como Salvador. Agora ele não voltará mais como Salvador. Agora ele voltará como juiz. Agora ele voltará para julgar as nações. Quando ele veio para salvar. E todos aqueles que estão se agregando à igreja estão sendo salvos pelo Salvador que veio. Mas quando ele vier novamente à sua volta, ele virá como juiz. Para julgar as nações. Para julgar os perdidos. Para julgar aquele que rejeitou ele. Ele volta como juiz, ele tem uma espada na mão, ele é o juiz que vai punir os maus e que vai vingar os nossos inimigos. Porque ele é o vingador, ele é o punidor, ele é o que julga. Ele julga a corrupção, inclusive a corrupção da igreja. Nós vemos aí no cenário nacional algumas igrejas se corrompendo, alguns pastores se corrompendo. E isso é algo terrível, sim, mas essas pessoas estão nas mãos do dono da igreja, estão nas mãos de Cristo, aquele que tem a espada na mão, e que vai julgar o corrupto, vai julgar o perverso, vai julgar o falso profeta, vai julgar aquele que nos julga, vai julgar aquele que nos ofende, vai julgar aquele que nos pune, vai julgar aqueles que jogam os nossos irmãos na prisão, vai julgar aqueles que está matando nossos irmãos. Ele vai fazer isso, porque ele tem a espada na mão. Ele tem a espada na mão. A Tiatira, e não Tiatira muito, né? Mas Tiatira, a igreja de Tiatira, ele diz que ele vê tudo, que ele sabe de tudo. Apolo, em Tiatira, era considerado o Deus Sol. Mas Jesus é o Deus que tem os olhos de fogo, porque ele se apresenta a João, ele se apresenta à igreja de Tiatira, dizendo que ele tem os olhos de fogo, que ele tem o bronze polido nos pés. Eles achavam que Apolo era o Deus Sol, que era o Deus poderoso do sol. Não, mas agora Jesus se apresenta: eu tenho a chama de fogo nos olhos. O sol está comigo. Ele tem o poder de queimar, de purificar. E ele tem o bronze polido nos pés, porque lá era também uma região rica. E ele está dizendo: o valor que os homens têm, eu uso nos meus pés. Aquilo que os homens julgam como grande coisa, eu piso em cima. Tanto que Apocalipse vai dizer que as ruas da Nova Jerusalém vão ser de ouro. O asfalto que nós vamos andar em Jerusalém é de ouro. Ele está dizendo: isso que vocês dão valor não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Porque o valor não está nas coisas. O real valor não está nas coisas deste mundo, mas nos pés de Cristo. Amém? Você entendeu? Não, as coisas desse mundo, o valor não está nas coisas do mundo, está nos pés de Cristo.
é nós nos prostrar aos pés de Cristo. Esse é o maior valor da nossa vida. Tem uma frase que dizem, né? Que o lugar mais alto que podemos chegar nessa vida é aos pés de Cristo. É se humilhar aos pés do Salvador. Se humilhar aos pés do Senhor. É se prostrar, é se dobrar, é se reverenciar aos pés do Senhor. A Sardes, aquele que está em todos os lugares, ele diz que ele tem os 7 Espíritos de Deus, ele está em todos os lugares, ele é o onipresente, e mais uma vez ele tem os anjos nas suas mãos. As pessoas reverenciam os anjos. Hoje existem seitas para adorar os anjos. Hoje se achou anjo com tudo que é tipo de nome, nomes que a gente nunca ouviu falar. Pessoas adoram, tem culto a anjos, prestam culto, prestam oferendas, se prostram perante aos anjos. E os anjos, quando aparecem na Bíblia, que o homem quis se prostrar, o anjo dizia: por favor, não faz isso, não se prostra aos meus pés, se prostrar somente aos pés de Deus. Mas hoje não, as pessoas se prostram aos pés dos anjos, adoram os anjos, tem imagem de anjos em casa, que elas se ajoelham para orar para o anjinho. Mas Jesus diz que ele tem os anjos nas mãos, que ele é muito maior do que os anjos, ele é muito maior, ele é o principado, ele é o maior de todos os anjos, ele é o onipresente, está em todos os lugares, todos os lugares. Todos os lugares Jesus está, em todos os lugares, em todos. A Filadélfia, ele diz que ele é o santo e verdadeiro, e tem a chave para abrir as portas. Ele é santo, ele é verdadeiro, ele não é mentiroso, ele não é falso, e ele tem a chave para abrir todas as portas. Todas as portas se abrem através de Jesus, todas as portas se abrem por Jesus. Todas as portas se abrem com Jesus, em Jesus. Você quer que as portas se abram, esteja em Jesus, porque é Ele que tem a chave para abrir as portas. A Laodiceia, ele diz que ele é o fim de tudo, que tudo acaba nele, que tudo acaba nele, que ele é fiel. O homem não é fiel. O homem, o ser humano, homem e mulher, não é fiel. O homem trai, mente, não cumpre seus propósitos, não cumpre a sua palavra, não cumpre aquilo que promete para Deus, não cumpre aquilo que promete para os homens. Mas ele, Jesus, ele é fiel. Ele cumpre o que diz, ele cumpre o que faz, ele cumpre o que fala. Ele vai até o final, ele é fiel, ele é fiel. Você pode não ser fiel para ele, mas ele é fiel com você. Se ele disse, se ele falou, vai cumprir, porque ele é fiel, ele tem a palavra de rei. Eu já disse que crente tem que ter palavra de rei, porque Jesus tem palavra de rei, porque ele é o rei, ele não volta atrás da sua palavra, está dita, está dita. Ele é fiel, e ele é o fim de tudo. E agora em Esmirna, ele fala que ele é o começo de tudo e ele é o fim de tudo. Tem todo o poder sobre a morte. Ele é o começo, tudo começa nele, tudo começou nele, a criação do mundo começou nele, e o mundo vai terminar nele. Tudo vai terminar nele. Tudo. Tem uma canção do André Valadão que diz: venha para Jesus, porque no final tudo acaba nele. A mais pura verdade. Não adianta a pessoa negar Jesus, vai acabar nele. Não adianta a pessoa não querer Cristo, vai acabar nele. Não adianta a pessoa dizer: não, mas eu não quero a igreja, não quero, vai acabar nele. Só que tu vai conhecer ele com a espada na mão. Nós conhecemos ele com os braços abertos.
Tudo acaba nele. Ele é o começo e ele é o fim. E ele tem o poder sobre a morte. Ninguém passará pela morte se ele não permitir. Ninguém passa pela morte sem a permissão de Deus. Ninguém, gente. Ninguém morre na véspera, só o peru. Ninguém morre na véspera. Ninguém morre na véspera. Ninguém. Tudo passa pela mão de Deus, tudo passa por Cristo. Ah, mas coitadinho, morreu antes da hora. Não morreu antes da hora, morreu na hora. Principalmente aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão na igreja. Principalmente eu e você, meus queridos irmãos, os seus parentes que são crentes, principalmente eles, ninguém vai passar pela morte se não for por Jesus. Se Jesus não quiser, se Jesus não permitir. Às vezes eu encontro as pessoas dizendo, mas por que Jesus, por que Deus permitiu que essa pessoa morresse? Ele era tão bom, era um pastor, era um irmão. Aí dá vontade de perguntar, mas querido, a gente não pergunta para a pessoa está num momento ruim assim, né? Mas dá vontade de perguntar, querido, queria que vivesse para sempre? Não, é depois da morte que ele vai viver para sempre. Não é agora. Nós vamos morrer. Se Jesus não voltar antes, nós vamos morrer. Todos nós teremos um fim. E tudo está na mão de Jesus, tudo está no propósito dele, tudo está porque ele quer, tudo está acontecendo como ele quer que aconteça. Quando um dos nossos morrer, nós temos que nos alegrar. E se inveja fosse santa, né? Nós podíamos ter uma inveja. Como eu queria estar com ele também. Né? Porque ele está no melhor lugar. A pessoa, os nossos irmãos, quando morrem, estão muito melhor do que nós. Porque melhor está com Cristo, disse Paulo. Estão muito melhor do que nós. Então se alegre quando alguém partir. Claro, nós vamos sentir, com certeza, gente. Claro, com certeza. Quem não vai sentir a morte de um parente? Quem não vai sentir a morte? Claro que vai sentir. Nós vamos sentir saudade. Nós vamos sentir falta, porque estava sempre com a pessoa do lado, estava sempre ali, né, conversando, visitava de vez em quando. Claro que vai sentir falta, com certeza. Não, ninguém aqui é de gelo. Mas ao mesmo tempo que tem uma alegria no seu coração. Porque Ele tem o poder sobre a morte. Ele tem o poder sobre tudo. Ele é o começo e Ele é o fim. Amém? E aí no versículo 9, que nós lemos, vai dizer que Ele nos conhece. Ele nos conhece. Mas eu pergunto para você, e nós o conhecemos? Ele nos conhece. Mas e nós o conhecemos? As pessoas vivem numa ilusão. As pessoas vivem numa ilusão, se autodefinem por coisas, são definidas por coisas que não as definem, mas elas se autodefinem. Elas têm uma ilusão, elas vivem numa ilusão. Existe a ilusão das profissões. A pessoa se define pela profissão que ela tem. Eu sou um engenheiro. Eu sou um médico. Eu sou um plantador de batata. Eu sou um assistente social. Eu sou o prefeito. Eu sou. Ela se define pela profissão que ela tem. Ela se define por aquilo que ela faz. Eu sou um advogado. E ela começa a agir por causa daquela definição que ela tem sobre si. Porque a profissão está definindo ela. E nós também julgamos a pessoa pela profissão que ela tem. Nós olhamos para um policial e dizemos, esse cara tem que ser íntegro. Quando vê um policial escorregando, mas como? Um policial? Porque nós definimos a pessoa pela profissão que ela tem. Não, mas ele é um engenheiro. Bom, o cara é polido. Poxa, o cara tem classe. Definimos pela profissão que ele tem. Aí nós vamos ver um lixeiro. Lixeiro, né? O que vai se esperar de um lixeiro? O que vai se esperar de um assistente, de um auxiliar de pedreiro? Porque nós definimos a pessoa pela profissão que ela tem. E as pessoas se definem assim. É uma ilusão. É uma ilusão. A ilusão
das posições econômicas. Eu sou rico, eu sou pobre, das classes sociais. E hoje está muito em alta, né? A questão racial. Não, eu sou branco, eu sou negro. Então as pessoas se definem pela posição econômica, pela classe social. Eu sou um empresário, eu sou rico, eu sou pobre. Quando vivemos nessa ilusão, nós morremos por elas. Aí a pessoa que se define pela profissão que ela tem, ela vai morrer pela profissão. Não, como eu sou um engenheiro, eu tenho que me rasgar trabalhando. Como eu sou um pobre, eu tenho que sofrer. Eu sou pobre, vou sofrer a vida inteira. E aí a pessoa se desilude quando vê uma pessoa que tem uma classe social cometendo algum delito. Mas não é o dinheiro que define ela. Não é a profissão que define ela. Não é a faculdade que ela cursou que define ela. E nós, cristãos, não podemos cair nesse mesmo erro. Porque é assim que o mundo se define. Então, a pessoa, quando está vivendo a ilusão da profissão, a ilusão da economia, a ilusão da classe social, ela vai trocar muitas vezes a presença de Deus por coisas do mundo. Porque ela se identifica com aquela profissão que ela tem. E ela vive, eu sou isso. Então, para ela, porque ela é isso, facilmente ela troca Deus por uma hora extra no trabalho. Facilmente ela troca Deus por um passeio que ela tem que dar. Facilmente ela vai trocar Deus por questões supérfluas, porque ela se define daquele jeito. Mas nós somos criados, nós fomos criados não para isso. Não fomos criados para nascer, crescer, cursar uma faculdade, ter filhos e morrer. Não fomos criados para isso. O ser humano foi criado para ser um vice-gerente de Deus na terra, representando Deus, o Altíssimo, a imagem e semelhança de Deus. Cada cristão precisa conhecer Cristo. Ele nos conhece, mas nós conhecemos Ele. Precisa conhecer Cristo e conhecer o que a Bíblia fala sobre nós. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Nós não somos o engenheiro, nós não somos o pedreiro, nós não somos o empresário, nós não somos o advogado. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos cristãos, isso nós somos. Agora, engenheiro, eu estou sendo. Pedreiro, eu estou sendo. Pastor, eu estou sendo. Eu não sou, eu estou sendo. Então Jesus diz que nos conhece. Mas nós, muitas vezes, não nos conhecemos e não conhecemos a Ele. Ele conhece nossas aflições e tribulações, diz o versículo. As pessoas podem não saber nada a respeito do que está acontecendo. Pessoas podem ficar totalmente preocupadas com a situação que está enfrentando, porque não conhece, não sabe por que está passando por isso. Mas Ele conhece tudo, inclusive o sofrimento. Inclusive o sofrimento. Inclusive a angústia, inclusive a tristeza, inclusive os problemas. Ele conhece. E Ele fala sobre ser pobre e ser rico. Eu conheço a sua pobreza, mas você é rico, Ele diz. Para Laodiceia, Ele criticou, porque Laodiceia dizia: eu sou rica e abastarda. Ele diz: você fala isso, que você é rica e abastarda, mas você não é. Você é pobre, miserável e nua.
Agora, para Esmirna, ele fala o contrário. Porque Esmirna vivia numa pobreza. Esmirna vivia numa dificuldade, numa tribulação, nas aflições, nas perseguições, eram perseguidos, eram pobres. Mas Jesus olha para ele e diz: eu conheço a tua pobreza, mas tu não é pobre, tu é rico. Porque, imagina, Jesus está olhando para a igreja. E, aos nossos olhos, o que é uma igreja rica? Quando a gente olha e julga uma igreja, nós julgamos ela pelo tamanho, nós julgamos ela pelo poder aquisitivo que ela tem, pelos bens que ela comprou. O que essa igreja tem? Olha, essa igreja aqui tem isso aqui, ela tem esse terreno aqui também é dela, aquele lá também é dela, porque ela tem um salão de festas aqui, porque ela tem um outro negócio ali, ela tem um centro de eventos lá, ela é grande, ela tem muitas pessoas. Aqui no sul, uma igreja grande, 500 pessoas. São Paulo, 500 pessoas é uma igreja pequena. São Paulo é 4.000 pessoas, 5.000 pessoas, uma igreja grande. A gente olha para ele, olha, uma igreja rica. Olha, nós julgamos para quantos carros novos, zero, tem no estacionamento. Quantas pessoas conseguiram mudar, né? E andavam a pé, hoje andam de carro. Tinha um irmão lá em Canoas que ele ia de carroça para a igreja. Hoje ele vai de carro. Aí nós julgamos isso. Olha, igreja rica, próspera, cheia do dinheiro, o caixa está gordo, tem dinheiro sobrando para investir. Vamos fazer a reforma? Vamos, vou lá, pego o dinheiro do caixa e vamos fazer. Rica, aos nossos olhos é isso. Mas para Jesus é diferente. Aquele que não acumula tesouro na terra, mas no céu. Para ele é diferente quando ele chama ele de rico. Enquanto os homens nos avaliam por aquilo que nós temos, enquanto os homens nos avaliam pelo ter, Jesus nos avalia pelo ser. Ser. Eu tenho dinheiro, eu tenho um grande templo, eu tenho uma grande igreja, eu tenho carros na garagem. Não, Jesus pergunta, mas o que você é? Quem você é? Isso determina se você é rico ou você é pobre. Pobre, mas fiel. Pobre perante os homens, mas rico perante Deus. É melhor ser pobre como Esmirna do que rica como Laodiceia, que levou chapuletada de Jesus. Esmirna não recebeu nenhuma crítica. Nenhuma crítica. Só incentivo e elogio. Laodiceia tomou-lhe paulada. Esmirna vem da palavra mirra, aquela que chega a Deus como um aroma agradável. Esmirna chegava a Deus como um aroma agradável. Deus, olha Esmirna orando. Deus, olha Esmirna me buscando. Ele fala também que entre eles ali existiam alguns judeus que eram sinagoga de Satanás. Ele conhece quem é falso. Ele conhece quem é verdadeiro. Existe igreja que tem tudo. Que tem grupo de louvor, que tem pregador, que tem oração, que tem grupo de oração, culto de oração. Tem gente, mas não tem Deus. Sinagoga de Satanás. Ele conhece os falsos. Ele espera que sejamos pobres perante os homens, mas ricos perante Deus. Uma igreja rica perante Deus é uma igreja que caminha no perdão. Uma igreja rica perante Deus é uma igreja que caminha na piedade. É uma igreja que perdoa uns aos outros, que perdoa a falha dos outros, que perdoa a falha do irmão, que perdoa a falha do pastor, que perdoa a falha do líder, que perdoa a falha daquele querido que está do lado, que perdoa a falha do filho, que perdoa a falha do pai, que perdoa a falha da esposa, que perdoa a falha do esposo. É uma igreja rica, é uma igreja cheia de perdão. Uma igreja rica é uma igreja cheia de piedade, piedosa, que busca a Deus, que ajuda o necessitado. É uma igreja rica. Uma igreja rica é aquela que é rica,
que pratica a palavra, que bota a palavra em prática, que não vem no culto toda semana e vai embora do mesmo jeito. Essa é uma igreja pobre. Se você vai embora do mesmo jeito, Jesus chama você de pobre. Mas se você vai querendo praticar a palavra, querendo fazer a diferença, querendo entrar, mergulhar no evangelho, chama você de rico. Rico, pratica a palavra, porque aquele que constrói a casa sob a rocha, esse permanece de pé, esse é rico. Que tem Deus no centro, não naquilo que fazemos, mas quem somos em Deus. Às vezes eu posso ser muito prestativo. Me chamaram para capinar o pátio, eu estou aqui na hora para capinar o pátio. Me chamaram para fazer um evangelismo, mas eu estou lá fazendo evangelismo. Mas não é aquilo que fazemos, é aquilo que somos. Que somos perante Deus. O versículo 10 fala do sofrimento. Fala que alguns ali iam ser perseguidos. Iam ser jogados na prisão. Uma coisa, queridos, nós precisamos entender: o sofrimento faz parte da caminhada. O sofrimento faz parte da nossa caminhada. E Jesus ali estava falando, João estava escrevendo, porque o que ia acontecer com eles no futuro? Porque Policarpo, que foi o primeiro pastor da igreja de Esmirna, que serviu a Deus na igreja de Esmirna, aos 86 anos foi perseguido. Aos 86 anos foi condenado à morte. Aos 86 anos foi colocado na fogueira. Estavam fazendo a fogueira para ele. E ele dizia: agora vocês fazem uma fogueira para mim. Vocês querem me tocar fogo, e daqui a pouco esse fogo vai apagar. Mas o que espera vocês é um fogo que nunca se apaga. 86 anos. E aí pedem para ele negar Jesus. E ele diz: 86 anos eu servi a Cristo, ele nunca me fez mal. Eu não vou negar ele. E aí acendem a fogueira, e a tradição conta que o fogo não vem nele. Que a fogueira está ali, o fogo pegando, e não chegava nele. E não chegava nele. E ele dando risada. Até que chega alguém lá e enfia uma faca nele. E mata Policarpo. O primeiro pastor da igreja de Esmirna. Jesus estava dizendo que o sofrimento ia fazer parte, que alguns iam ser levados para a prisão, que alguns iam sofrer a morte. Mas Policarpo foi fiel até a morte. Até a morte. Jesus espera que seu povo seja fiel até a morte. Que sejamos fiéis nos negócios, na família, na fé. Não venda o Senhor Jesus, não venda o Senhor por dinheiro como Judas. Não se venda, não seja corrupto. Tenha princípios. Não, eu vou para a morte, mas eu não me vendo. Não aceito. Não troque o Senhor por um prato de lentilha como Esaú. Não troque, não faça, seja fiel até a morte. Até a morte, as últimas consequências. A cidade de Esmirna era fiel a Roma, a seus deuses, mas a sua igreja era fiel a Jesus. Ele espera que sejamos fiéis a Ele no namoro, fiéis a Ele no casamento, fiéis a Ele no trabalho, mesmo que isso custe o nosso emprego, mas seja fiel até a morte. Até a morte, até levar você para a morte, até como foi Policarpo, fiel até a morte. A perseguição faz parte da caminhada. Olha o que fala 2 Timóteo 3,12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Querido, se alguém diz para você que o cristianismo é um mar de rosas, mentira para você. Porque a palavra me diz que aquele que quer viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Você vai ser perseguido pelo seu patrão, você vai ser perseguido pelo seu parente, você vai ser perseguido pelos seus amigos,
Você vai ser excluído da roda dos amigos, você vai ser excluído do WhatsApp dos amigos, você vai ser excluído da família. Porque aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. E se acostume com isso, pelo amor de Deus. Não seja um crente mimimi, um crente dodói, que tudo que fazem para você, ai meu Deus, eu não sei o que está acontecendo, estão me perseguindo. Diz assim, ó, que bom, estão me perseguindo. É sinal que eu estou em Cristo, é sinal que Cristo está em mim, estão me perseguindo, porque é um sinal daqueles que estão em Cristo. E Paulo dizia que é um privilégio sofrer por Cristo. Todos que sofrem sem Cristo apenas sofrem. Mas aqueles que sofrem por Cristo, Paulo diz que é um privilégio, gente. Imagina você ser demitido por causa de Cristo, você vai dizer assim, que privilégio. Estou sendo demitido por causa de Cristo, que legal, que bênção, eu fiz a vontade de Deus, as pessoas estão vendo que isso é ruim para elas, mas é bom para Deus, e eu fui demitido por causa disso. Não acha ruim, não critica o teu marido, a tua esposa crente que foi demitida por causa disso. Aplauda, diga que bom, que Deus seja louvado. Porque é um privilégio sofrer por Cristo. É um privilégio ser ofendido por Cristo, por causa de Cristo. É um privilégio, queridos. 2 Coríntios 4,17 diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Olha só o que Jesus está falando. Olha o que ele está falando para essas pessoas. Vocês estão sofrendo perseguição, isso é leve e momentâneo. Imagina, tem mulher perdendo o marido, sendo esfaqueado, sendo colocado na fogueira. Está dizendo, leve e momentânea. Tem pessoas perdendo os filhos, porque na época de Roma, os algozes pegavam a criança assim, no penhasco, e dizia para a mãe assim, ó, nega Cristo ou eu solto ela. E a mãe, não, por favor, nega Cristo ou solto ela, eu não posso negar. Soltava. E Jesus está dizendo, a leve e momentânea tribulação. Olha a tribulação que nossos irmãos passaram. E que nossos irmãos hoje passam no Oriente Médio, semelhante a isso, gente. Olha o que eles passam. E ele está dizendo que isso produz um peso eterno de glória. Você está entendendo, amém? Então pensa no que você está passando se alguém pegou seu filho e jogou no penhasco. Pensa no que você está passando se foi assim, já foi acesa uma fogueira para você ou para um parente seu morrer, para dizer, nega Jesus. Se para eles era leve e momentâneo, imagina para nós. O que você está passando, o que você passa, o que você vai passar, lembre-se disso sempre, isso vai produzir peso de glória. E ele diz, não tenha medo. Uau! Estão matando meus filhos, estão matando meu marido, estão me matando. Ele está dizendo, não tenha medo. Nos dias de Roma, os crentes perdiam as casas, as famílias eram levados para ser devorados pelos leões. Eram levados para o Coliseu, para as arenas, para ser mortos. Reunia-se assim diversos irmãos, 10, 20 irmãos, e soltavam os leões. O que eles podiam fazer? Nada. E Jesus está dizendo, não tenha medo. Não tenha medo. Ele fala para você, não tenha medo. Não tenha medo, porque Ele é o primeiro, Ele é o último, tudo está no controle dEle. Ele espera, o que Jesus espera de nós? Ele espera que não tenhamos medo e que confie nele.
E ele encerra dizendo: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouvir o Espírito para receber promessa. Muitas vezes passamos por situações que não precisamos passar, porque não ouvimos o Espírito Santo. Presta atenção, gente. Muitas vezes passamos por situações que não precisamos passar, porque não ouvimos o Espírito Santo. Domingo após domingo, ouvimos o Espírito Santo. Eu estou aqui como porta-voz de Deus, falando para você o que o Espírito diz às igrejas, o que o Espírito diz à igreja de Taquara. Domingo após domingo ouvimos o Espírito, mas não damos ouvido para Ele. Ele não nos promete, Ele nos promete que mesmo que morramos por Ele, jamais perderemos a vida. Ele diz: aquele que for fiel até a morte, Ele lhe daria a coroa da vida e jamais experimentará a segunda morte. A segunda morte não é para aqueles que ouvem o Espírito Santo. A segunda morte não é para aqueles que ouvem o Espírito Santo. É para aqueles que não ouvem o Espírito Santo. Então, o que Cristo espera de nós? Ele espera que vivamos o que a Bíblia diz que somos. Não viva na ilusão do mundo. Viva o que a Bíblia diz que você é. Viva o que a Bíblia diz quem você é. Você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Você é alguém amado, amada por Ele. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você é um vice-gerente de Deus na terra. Ele espera que vivamos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Ele espera que sejamos ricos em Deus. Ele espera que sejamos fiéis até a morte, até o problema bater, até o cheque sem fundo entrar, até o gerente ligar te cobrando, até as pessoas te deixarem, te abandonarem, até a morte chegar. Ele espera que sejamos fiéis até a morte. Ele espera que cada um de nós confie nele, e somente nele. Ele espera que cada um de nós ouça o que o Espírito fala à igreja. Das 7 igrejas, 5 receberam duras críticas. 5 receberam duras críticas. Aí eu pergunto para você: como será conhecida a nossa igreja no futuro? Que igreja nós somos quando Cristo olha para Taquara? Quando Cristo acha no mapa dos céus a Coronel Diniz 555 e ele olha para esse prédio, ele olha para as pessoas que estão aqui dentro, que carta Jesus nos mandaria? Ele ia nos criticar? Ou ele ia só nos motivar e nos encher de alegria e de elogios? Que carta nós receberíamos de Cristo? Que igreja nós somos? Quem é a igreja de Taquara? Quem nós somos para o mundo? Quem nós somos para o perdido? Quem nós somos para Taquara? Quem nós somos para o estado? Quem nós somos? Que igreja nós somos? Que carta é essa que Cristo escreve para nós? Eu tenho medo de receber essa carta. Que carta chegaria no nosso endereço para a gente ler para a igreja? Olha, gente, Jesus mandou uma carta para nós ler. O que
que diria nessa carta? Que igreja que nós somos conhecida nos céus? Os anjos se reúnem para ver. Os anjos vêm aqui ver o que está acontecendo no culto. Os anjos vê o que nós estamos fazendo para a cidade. Os anjos estão aplaudindo, estão dizendo: olha, Senhor, olha a igreja de Taquara. Quando a epidemia acabar, qual resposta deixamos para o mundo? Quando tudo acabar e tudo voltar ao normal, que resposta a Taquara teve da gente? Que resposta os seus parentes tiveram de você? Que resposta os seus amigos tiveram de você? O que nós vamos deixar? Ficou registrado nas páginas da Bíblia 7 igrejas da Ásia que hoje não existe nada lá. Só ruínas. Só ruínas. Não tem uma das igrejas de pé. Mas ficou registrado nas páginas da Bíblia o que Jesus falou dessas igrejas. Ficou registrado nas páginas da Bíblia o que Paulo escreveu para os Coríntios, para Éfeso, o que Paulo falou de Tessalônica, de Bereia, o que Deus fala de Israel. Mas o que Deus fala de nós? Quero que você pense um pouquinho. O que Deus fala de você? Como cristão, como igreja. Eu espero receber uma carta de Jesus que a gente possa rir de alegria, que a gente possa dizer: ah, Jesus, que bom. Somos servos inúteis, mas estamos aqui trabalhando para Ti. Amém? Vamos ficar de pé. Feche seus olhos. Fale com Jesus. Reflita um pouco na sua caminhada. Reflita um pouco no que você está fazendo para Deus, por Deus, em Deus. Reflita um pouco se você ia ficar muito feliz com a carta que ia receber ou ia ficar muito triste. Fala com Jesus. Ele quer que você seja fiel até a morte. Ele quer que você não viva os padrões do mundo, mas viva aquilo que a Bíblia diz que você é. Olha para você e veja. Se você é um bom pai, um bom marido, um bom servo, um bom empregado, se você é uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa serva, olha para você, se Deus diria que você é rica ou você é pobre. Você está acumulando tesouro no céu? Você está acumulando tesouro no céu? Que igreja nós somos? Que carta receberíamos? Ó Senhor, Deus de Israel, Santo, poderoso e bendito Deus. Ó Jesus, tem misericórdia de nós.
Enche o nosso coração com a tua chama, com o teu fervor. Enche a nossa vida com a tua presença. Nos perdoa pelos erros que cometemos, nos perdoa pelas falhas, nos perdoa pelo desprezo. Nos perdoa, Senhor, por muitas vezes esquecer de Ti e priorizar a nós, as nossas coisas, priorizar as propostas do mundo. Nos perdoa, Deus, e nos levanta, Senhor. Queremos ouvir o que o Espírito fala, queremos ouvir o Espírito falando, queremos praticar o que o Espírito diz. Queremos que o Senhor mexa no nosso coração, que o Senhor mexa na nossa estrutura, mexa na nossa família, mexa no nosso ser, para que possamos ser melhores, Senhor. Que muitas vezes vivemos longe de Ti, afastado de Ti. Muitas vezes viemos todo domingo na igreja, mas não viemos a Ti. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda, Senhor. Nos faz uma igreja verdadeira. Nos faz uma igreja autêntica. Nos faz uma igreja que vá transformar a Taquara. Nós queremos, Deus, ficar famosos nos céus, como aqueles que foram fiéis até a morte, assim como Policarpo, assim como muitos. Fiéis, 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 Senhor. Queremos ser fiéis, Senhor, a Ti. Louvado seja o Teu nome. Transforma o nosso coração, transforma a nossa vida. Nos dá, Senhor, a imagem do varão perfeito. Nos faz, Senhor, ser transformadores, ser propagadores, anunciadores. Nos faz, Senhor, melhor do que somos. Transforma a nossa vida, transforma a nossa vida, transforma a nossa vida. Nos transforma, Deus. Queremos receber essa carta com boas notícias. Queremos receber essa carta que há um Deus olhando por nós. Queremos receber essa carta que há anjos à nossa volta nos protegendo. Queremos receber essa carta que Deus está feliz conosco. Queremos receber essa carta alegres, elogios. Queremos receber essa carta dizendo que nós rejeitamos os nicolaítas, que nós não seguimos os conselhos de Balaão. Queremos receber essa carta dizendo que nós não aceitamos os falsos mestres, não aceitamos o falso profeta. Queremos receber essa carta dizendo que nós não ouvimos o homem mau, que nós não ajudamos o homem mau. Queremos receber essa carta do primeiro e o último. Queremos receber essa carta do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis. Queremos receber essa carta daquele que tem os anjos nas mãos e anda na igreja. Queremos receber essa carta daquele que tem os olhos como chama de fogo, que tem o bronze polido nos pés, que tem muitas diademas na cabeça e que tem na coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Queremos receber essa carta daquele que tem a espada na mão, que vai vencer o maligno, que vai vencer Satanás, que vai triunfar. Queremos receber essa carta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos receber essa carta do amado, do desejado das nações. Queremos receber essa carta do Deus Todo-Poderoso, dizendo: igreja, eu te amo, igreja, eu te amo. Queremos receber essa carta dizendo: Taquara, eu te amo. Queremos receber essa carta, que Ele possa dizer: eu estou vendo a tribulação de vocês, eu conheço a tribulação de vocês, mas fica tranquilo, estou no controle, fica tranquilo. Você receberá a coroa da vida, você comerá da árvore que está no centro do jardim, você não experimentará a segunda morte. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Nós te amamos, nós erramos, mas nós te amamos. Nós pecamos, mas nós te amamos.
nós te amamos. Fala para Ele que você ama Ele. Fala para Ele que você ama Ele. Fala para Ele que você erra, mas você ama Ele. Fala para Ele que você erra, mas você quer ser consertado. Fala para Ele que você ama Ele, você ama Ele. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Me perdoa, Jesus, mas eu te amo, Jesus. Ser enfermo até a morte.